Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos resolver as atividades do PET volume 6, sexto ano, semana 4. Unidade temática, geometria, objeto de conhecimento, construção de figuras semelhantes, ampliação e redução de figuras planas em malha quadriculada. Habilidades, construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e redução com o uso de malha quadriculada, plano cartesiano ou tecnologias digitais. Conteúdos relacionados, ampliação e redução de figuras planas em malha quadriculada. O objetivo das atividades desta semana é ampliar e reduzir figuras planas com o uso de malha quadriculada e plano cartesiano. Então, pessoal, vamos para as atividades da semana 4. Atividade 1. A empresa Menina Louca faz roupas e acessórios voltados para adolescentes e pré-adolescentes. Abaixo podemos ver seu logotipo. Então, aqui ao lado nós temos o logotipo, da empresa Menina Louca. Para celebrar um ano, a empresa pediu a uma gráfica que produzisse camisetas e botões com sua logo. Para isso, a gráfica teve que apresentar uma ampliação e uma redução do logotipo para análise. Observe as alterações apresentadas pela gráfica. Você acha que a ampliação e a redução estão fiéis ao logotipo? Justifique sua resposta. Então, aqui nós temos a figura do logotipo original, da loja da empresa Menina Louca. E aqui nós temos a ampliação e redução do que a gráfica encaminhou para a empresa. Nós podemos analisar, observar que tanto a ampliação como a redução, não ficaram proporcional de acordo com o logotipo original. Principalmente nós podemos observar pelo triângulo, os lados do triângulo eles não seguiram a mesma proporção. Podemos observar também tanto a cabeça e outros detalhes que não seguiram a mesma proporção, tanto para ampliação como para redução. Então, ampliação e redução não são fiéis. Percebemos que a figura ficou desproporcional em ambas. Atividade 2. O professor de matemática apresentou as figuras A e B à sua turma. João disse que a figura B era uma redução da figura A, pois são parecidas. Karina disse que não era uma redução, pois a figura B não era proporcional à figura A. Então, aqui nós temos as duas figuras, a figura A e a figura B. E agora, qual aluno está correto? Justifique sua resposta. Para podermos analisar se a figura realmente ela foi reduzida, se ela é proporcional, nós temos que olhar todos os lados da figura. Se todos os lados da figura elas forem reduzidas no mesmo tamanho, se elas forem proporcionais, sim. Agora, se tiver um dos lados que não for, então não é proporcional. Então, vamos analisar os lados da figura. Aqui nós temos do ponto A até o ponto E, são 6 quadradinhos. Aí nós vamos olhar o outro lado, do ponto F ao G, 3 quadradinhos, então proporcional, metade. Aqui na parte de baixo nós temos 12 quadradinhos do A até o B, e do F até o G nós temos 6, também a metade é proporcional. Vamos analisar a altura. A altura, no primeiro nós temos 10 quadradinhos, e a altura do segundo nós temos 6 quadradinhos, então não é a metade. Então, ela não é proporcional, porque um dos lados não foi proporcional ao outro. Karina está correta, a altura da figura não é proporcional. Atividade 3. Quero ampliar esse triângulo, mas só posso alterar as coordenadas dos seus vértices. Represente no plano cartesiano abaixo uma ampliação do triângulo ABC apresentado nesse plano, alterando as coordenadas dos seus vértices. Então, aqui nós podemos observar que nós temos a malha quadriculada, onde nós temos o triângulo. Nesse triângulo, pediu para fazer a ampliação. A ampliação que eu vou fazer, eu vou dobrar os vértices. Então, vou ampliar multiplicando por 2. Então, primeiro eu vou ter que separar o ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A, que é x, que vale 1, y, que vale 2, eu vou multiplicar por 2. Então, eu encontrei o ponto A', 2 e 4. O ponto B, 2 e 1, eu vou multiplicar por 2 e vou encontrar B', 4 e 2. O ponto C, 4 e 1, vou multiplicar por 2 e eu vou encontrar o C', 8 e 2. Agora eu vou marcar no plano cartesiano todos os pontos e vou ligar para representar o meu triângulo. Podemos observar que o triângulo, ele aumentou a quantidade, ele ampliou o dobro do triângulo original.
Que tipo de operações devo fazer com as coordenadas dos vértices desse triângulo para conseguir obter uma ampliação dele? Então, para a gente conseguir uma ampliação, eu devo escolher o fator de ampliação, o fator se é 2, se é 3, multiplicar cada coordenada do vértice pelo fator. Se eu quero dobrar, eu vou multiplicar por 2. Se eu quero triplicar o tamanho dessa figura, eu vou multiplicar por 3, e assim sucessivamente. Atividade 4. Para ampliar o triângulo da atividade anterior de um fator 3, isto é, para obter um novo triângulo a partir do triângulo ABC, cujos lados tenham medida de comprimento iguais a 3 vezes a respectiva medida de comprimento dos lados do triângulo original, e cujo ângulos do novo triângulo tenham a mesma medida dos ângulos do triângulo ABC, 3 alunos efetuaram diferentes procedimentos sobre as coordenadas dos vértices do triângulo ABC. Então, o primeiro aluno, eu somei 3 em cada uma das coordenadas. O segundo aluno, eu multipliquei todas as coordenadas por 3. E o terceiro aluno, eu somei cada coordenada com ela mesma 3 vezes. Letra A. O que acontece com o triângulo quando se soma 3 unidades coordenadas de cada um de seus vértices? Então, aqui nós temos a malha quadriculada com o triângulo original. E eu vou somar 3 unidades em cada um de seus vértices. Então, o primeiro ponto, que é 1 e 2, eu vou somar 3 unidades e encontrei 4 e 5. O segundo ponto, 2 e 1, eu somei 3 unidades e encontrei 5 e 4. O terceiro ponto, 4 e 1, eu somei 3 unidades e encontrei 7 e 4. Agora, eu vou marcar esses pontos e vou fazer o desenho do novo triângulo. Nós podemos observar que tanto o primeiro triângulo como o segundo triângulo, que é após somar as 3 unidades, podemos observar que ele deslocou de lugar, mas o seu tamanho e as suas medidas continuam a mesma. O triângulo continua com os lados iguais e os ângulos congruentes, muda apenas sua posição. Letra B. O que acontece com o triângulo quando se multiplica as coordenadas de cada um de seus 3 vértices pelo número 3? Então, agora nós vamos multiplicar as coordenadas originais do triângulo pelo número 3, para a gente ver o que vai acontecer. Ó. Então, a primeira nós temos 1 e 2, eu multipliquei por 3, eu encontrei, né, A2, 3 e 6. O B, ponto B, 2 e 1, multipliquei por 3, eu encontrei B2, 6 e 3. O ponto C, 4 e 1, multipliquei por 3 e encontrei o ponto C, 12 e 3. Agora eu vou marcar esses novos pontos no plano cartesiano. Então, marquei os pontos, nós podemos observar que o triângulo original, né, o segundo triângulo, ele triplicou de tamanho em relação ao triângulo original. Estaremos ampliando o triângulo pelo fator 3. Letra C. O que acontece com o triângulo quando se soma as coordenadas de cada um de seus 3 vértices com ela mesma, por 3 vezes? Então, aqui nós vamos somar as coordenadas de cada ponto, né? Cada coordenada 3 vezes. Então, por exemplo, a coordenada do ponto A, eu vou somar 3 vezes o número. Somando, nós podemos observar que era a mesma coisa se eu tivesse multiplicado por 3. São os mesmos pontos. É o mesmo que multiplicar por 3. Portanto, estaríamos ampliando o triângulo por um fator 3, assim como a letra B. Então, qual dos 3 alunos está correto? Olha, eu somei 3 em cada uma das coordenadas, eu multipliquei todas as coordenadas por 3, eu somei cada coordenada com ela mesma 3 vezes. Então, está correto o segundo e o terceiro aluno. Letra D. Se aumentarmos o valor pelo qual multiplico as coordenadas do vértice do triângulo, o que acontece com a figura? Estaremos ampliando ainda mais o triângulo. Então, tudo vai depender do fator. Se eu for ampliar a figura, o dobro vai ser 2 vezes. Se eu for ampliar o triplo, ela vai ter 3 vezes o tamanho da figura original. Letra E. Se ao invés de ampliarmos o triângulo, quiséssemos reduzi-lo, o que devemos fazer em relação às coordenadas de seus vértices? É o contrário, né? Ampliar eu vou aumentar, reduzir eu vou diminuir. Então, o que devemos fazer? Escolher o fator de redução e dividir cada coordenada do vértice por esse fator. Então, pessoal, essas são as atividades do PET volume 6, sexto ano, semana 4. Eu espero ter ajudado.
Por hoje é só e até a próxima!